Agora vamos começar a entrevista com o ex-deputado federal André Moura, secretário da Casa Civil do Governo do Rio de Janeiro. Boa tarde, André Moura. Boa tarde Everton Júnior, boa tarde André Barros, a todos do Liberdade Sem Censura, prazer estar conversando com todos vocês. Boa tarde, prazer realmente falar com o senhor num momento turbulento, né? O Rio de Janeiro, né? Tá pegando fogo aí, Rio 40 graus, talvez um pouco mais, diante de tudo que está acontecendo, hein, secretário? Me diga, faça um balanço aí desse momento aí com o Wilson Witzel, o senhor que está aí participando ativamente do governo dele. Veja, André, como você disse, né, Rio mais que 40 graus nesses últimos dias. E a gente tem vivido essa situação, André e Everton, durante todo esse tempo. Primeiro dizer que nós tivemos um ano muito rapidamente, um ano de 2019 aqui no governo do Rio, excepcional, como nos últimos anos nunca tivemos. Nós conseguimos regularizar a folha dos servidores do Estado, recebemos uma herança de 3 folhas do governo Pezão, pagamos as 3 folhas do governo dele, pagamos as nossas folhas em dias, pagamos o 13º integral antecipadamente. Enfim, investimos na segurança pública, na saúde, na educação. Depois de 6 anos que o governo do Estado do Rio de Janeiro não investia o mínimo constitucional previsto em lei na educação e na saúde, nós conseguimos investir 25% da nossa arrecadação na educação, 12% na saúde, enfim. E esse ano nós iniciamos o ano dentro de um planejamento feito aqui pela Secretaria da Casa Civil, que é responsável pelo orçamento, e pelo planejamento do Estado, e até então nós estávamos cumprindo esse planejado. Mas fomos surpreendidos, como todo o país, pela essa situação aí do coronavírus, situação essa que traz uma queda de arrecadação para os estados e municípios como um todo, não diferente aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro com agravante, quem conhece sabe que aqui a arrecadação nossa ela é fortemente impactada principalmente pelos serviços. O Rio de Janeiro tem um turismo muito forte, uma prestação de serviços na área de comunicação, de comunicação, na rede hoteleira também muito forte. E o nosso CMS é muito lastreado em 4 patamares que são responsáveis pela nossa arrecadação de ICMS, que é comunicação, que é combustível, que é energia e que é os serviços. Bom, a nossa projeção de perda de ICMS é uma projeção de perda de algo em torno de 9 bilhões e meio de reais de ICMS nesse período da pandemia. Aliado a isso, diferente dos outros estados, nós temos outro problema aqui, que é essa guerra do barril do petróleo entre a Arábia Saudita e Rússia, essa superprodução que faz com que o preço do barril de petróleo caia muito, assustadoramente, e isso impacta também na nossa arrecadação de royalties, que é de participação especial. A nossa participação especial sempre foi calculada com o barril do petróleo girando na faixa de 61, 62, 63 dólares. O barril do petróleo está flutuando muito, está na faixa de 25, 27, 28, 30 dólares, e isso traz uma queda de mais da metade da nossa arrecadação de royalties, que no Rio de Janeiro é importante, mesmo porque o Rio de Janeiro é o estado maior produtor de royalties. Então, dito isso tudo, a nossa projeção, feita pela Secretaria da Fazenda em parceria aqui com a Casa Civil e Governança, é uma queda de arrecadação de mais ou menos algo em torno de 15 bilhões de royalties esse ano, ou de arrecadação esse ano. Mas nós agora nós temos outro problema, que é a falta de ajuda por parte do governo federal e do Estado do Rio de Janeiro. O governo federal, a gente sabe que não tem ajudado a praticamente nenhum estado do país. Mas nós fizemos algumas agendas com alguns ministros em Brasília. Eu fiz essa agenda mostrando que o Rio de Janeiro era impactado não só pela perda do ICMS, também pela perda dos royalties. Um estado que perde algo em torno de 15 bilhões de reais entre ICMS e royalties, isso nos traz um prejuízo enorme e tira todo o planejamento feito. E na expectativa, lógico, o presidente da República, o presidente Bolsonaro, ele sempre teve como sua base política eleitoral o Estado do Rio de Janeiro, por aqui ele é deputado federal, o filho do deputado estadual, hoje senador da República, o outro filho vereador, e esperávamos que tivéssemos um olhar diferenciado por parte do presidente em relação ao Estado do Rio de Janeiro. Em alguns ministérios nós conseguimos avançar bem, conseguimos
viabilizar algumas ações, mas a partir do momento que essa briga política do presidente Bolsonaro com o governador Witzel, aqui, Wilson Witzel, aqui, nosso governador, ela foi se acentuando, foi se tornando cada vez maior, a retaliação do Estado do Rio de Janeiro da mesma forma, chegando nesse período da pandemia, onde o governo federal não nos ajudou até o presente momento em absolutamente nada. Todo o investimento, todos os recursos que nós estamos utilizando para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 são recursos do próprio Tesouro, seja nos investimentos que fazemos na estrutura do Estado, ou seja no repasse que nós temos feito com as prefeituras, com todas as 92 prefeituras do Estado do Rio de Janeiro, repassando recursos do Tesouro do Estado para os municípios, para que prefeitos e prefeitos com esses recursos possam montar a estrutura mínima que seja para enfrentar o Covid-19 em cada um dos municípios. Porque sabemos, se dermos estrutura nos municípios, obviamente que a gente consegue ter um resultado melhor no controle do aumento, né, do vírus aqui no estado do Rio de Janeiro. Pois bem, repasses estão sendo feitos, já repassamos para os municípios aqui fluminense, né, mais de 700 milhões de reais do Tesouro do Estado em socorro e auxílio aos municípios. Já fizemos investimentos na ordem de mais de R$1 bilhão no combate ao coronavírus, mas agora, além de todo esse problema de uma crise econômica, nós temos um problema de uma crise sanitária, né? E se não tivermos ações como nós estamos tendo aqui, essa crise econômica, essa crise sanitária vira uma crise social, temos agora uma crise, não é, política, por tudo aquilo que nós estamos acompanhando, Everton e André, nos últimos dias aqui no Rio de Janeiro, em especial do dia de ontem para cá, do dia de terça-feira para cá, melhor dizendo, quando, de forma clara, e a imprensa tem noticiado isso amplamente, por uma questão de uma perseguição política, o governador Witzel tem sido alvo, né, do governo federal, né, da Polícia Federal, daquilo que a gente aqui é voz corrente aqui no estado do Rio de Janeiro, que nós sabemos que o governador não tem absolutamente nada com as acusações que ele está sofrendo, né, e principalmente da terça-feira para cá, de busca e apreensão na residência oficial no Palácio Laranjeiras. Então, como o André bem colocou, Rio mais que 40 graus, né, aqui nós estamos enfrentando a crise econômica, como eu acabei de rapidamente explanar, a crise sanitária que todo o Brasil está enfrentando com o coronavírus e a crise política, não é, de uma briga desnecessária por parte do presidente com o governador do estado, que termina prejudicando não o governador na pessoa física somente, mas também prejudicando todo o estado do Rio de Janeiro. Néfolo, né? Porque Rio 40 graus, aí estão perguntando aqui se o senhor agora é o menino do Rio, né? Mas vamos continuar. Diga. Eu gostei da parte do menino, viu? Mas, secretário, muitos falam da herança maldita que é governar o Rio de Janeiro. Os 4 últimos governadores pararam na cadeia. 5, né? Os 5 últimos. Os 5 últimos governadores pararam na cadeia, né? E agora o atual governador começa a sanear as despesas, como o senhor bem falou, começa a sanear o Estado e recebe de pronto um tratamento diferenciado da Polícia Federal, conforme o senhor mesmo vem dizendo. Realmente há este tratamento do governo federal tendencioso com o governo do Rio de Janeiro? Sem dúvida, Everton. Veja, primeiro, eu não estou discutindo aqui, e nem o governador discute, né, as prisões feitas na semana passada, que são prisões feitas em cima de um inquérito e de um processo da Lava Jato no Rio de Janeiro, não no governo atual, e as prisões feitas, né, terminam linkando ao governo atual, porque os empresários presos tinham contratos ainda em vigor, contratos celebrados no governo anterior, ainda em vigor no atual governo. Bom, mas essa é uma outra discussão. Agora, querer, como está sendo colocado, né, pela polícia e as próprias declarações do presidente da República, né, de aliados seus, como a deputada Carla Zambelli, que na véspera já dizia, né, da possibilidade
de uma operação da Polícia Federal prendendo governadores, adversários do presidente da República. Todos sabem que hoje o presidente da República tem como adversário, talvez o adversário 01 dele, o governador Wilson Witzel. E perdemos o contato aí com o ex-deputado federal André Moura. Entrevista importante, vamos tentar restabelecer aí o contato para que a gente possa conversar aí com o deputado federal, ex-deputado federal André Moura, que foi líder do governo no Congresso Nacional, André, e a gente ia discutir alguns assuntos agora que íamos apimentar o almoço. Vamos tratar com ele aí, ele retorna já o contato conosco, para a gente poder falar a respeito de tudo que está acontecendo, inclusive com ele, né? Porque na semana passada também, quando você começa, né, a ter o festival de denúncias e tal, acaba sobrando para todo mundo, inclusive para ele, né? A revista Veja na semana passada trouxe, inclusive, alguns aspectos... Não, acusando ele por conta de uma delação premiada, digamos assim, que se pretende fazer com o rei Arthur, né? Rei Arthur era o homem todo poderoso lá do Rio. Do Rio de Janeiro. Foi preso em Miami, vocês lembram, né? Ele estava morando nos Estados Unidos, depois de muito tempo, conseguiu ser preso e agora está negociando aí uma delação. E aí, quando o cara está delatando, fala o que quer. E é isso que a gente está querendo ouvir também. Tenta se livrar do problema e empurrar o problema para outras pessoas, ponto, né? André está no Rio, que tem um ano? Já tem um ano? Já tem um ano, já, né? Um ano de eleição. Com esse pouco tempo de Rio de Janeiro, até que ponto... Não tem um ano não, André. Tem 2020. Não foi de outubro, né? Já de outubro para cá. Isso aí. Então, resultado, em tão curto espaço de tempo, será que ele já conhecia o rei? Né? Muito pouco provável. Bem, já voltamos o contato com o André. Pois não, deputado, é porque a ligação caiu, a gente perdeu o contato momentaneamente, mas fica à vontade aí com a sua concatenação de ideias. Bom, mas como eu ia dizendo, André enfim, do Liberdade e Censura, aqui nós sabemos, então, portanto, que o governador Witzel virou, né, pelo menos o alvo 01 do presidente da República. Como eu ia dizendo, na véspera da operação, a deputada Carla Zambelli, que é aliada do presidente, isso foi amplamente divulgado na imprensa já, dava como certa uma operação que deveria ocorrer pela Polícia Federal em governadores dito por ela como adversários, inimigos do presidente da República, como de fato ocorreu. Uma operação onde o governador, em momento algum, né, foi envolvido, nem está envolvido. Nas prisões que ocorreram na semana anterior, não tem nenhum tipo de citação do governador em todo o processo da prisão ocorrida na semana anterior. E a maneira como a operação foi feita, não é uma operação muito frágil na própria decisão dada pelo ministro, uma decisão muito fraca. Nós ficamos assim, a equipe de advogados do governador achando e entendendo de forma muito clara que era uma coisa que não existia o porquê, por contratos que já vinham de governos anteriores, que foram ditados no nosso governo, contratos que tiveram redução de valores, todos eles, sem exceção, tiveram redução de valores, mas que estavam em vigor, estavam sendo cumpridos. Mas, de qualquer maneira, a gente vê, né, dessa tentativa do presidente Bolsonaro de intimidar, né, os seus adversários, né, de intimidar, né, aqueles que se opõem a ele. E o engraçado é que, quando a Polícia Federal deflagrou a operação de busca e apreensão aqui no governo do Rio, na residência oficial do governador e em algumas secretarias, os aliados do presidente Bolsonaro todos aplaudiram a Polícia Federal, dizendo que a Polícia Federal tinha agido de forma correta, que o STF também tinha agido, o STJ, de forma correta. Hoje não, né? Ontem, depois que a mesma Polícia Federal, por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF, determinou buscas e apreensões nas residências, escritórios dos aliados do presidente Bolsonaro, empresários, parlamentares, enfim, esses mesmos que elogiaram a operação da Polícia Federal no governo do Rio de Janeiro, esses mesmos que elogiaram a decisão tomada pelo ministro em relação ao governo do Rio de Janeiro,
criticaram fortemente o STF, criticaram fortemente a Polícia Federal, ou seja, 2 pesos e 2 medidas. Quando atende os interesses deles, aí a decisão e a operação da Polícia Federal é motivos de elogios. Quando não, né, é motivos de críticas. Mas, deixar claro que nada disso está tirando o nosso foco. Na própria terça-feira, o governador reuniu todos os secretários, determinou que todos continuassem trabalhando do mesmo jeito. Nosso planejamento está sendo rigorosamente cumprido, mesmo com todos esses problemas, André, de queda de arrecadação, Everton, que nós estamos sofrendo. Estamos pagando a folha de servidores em dia, estamos mantendo o serviço funcionando normalmente, todos eles sem exceção. Estamos repassando recursos para os municípios, para as prefeituras do interior, em parceria no combate ao coronavírus. O Estado do Rio de Janeiro, nós nos preparamos com o planejamento que nós fizemos, assim que assumimos aqui a Casa Civil, que é responsável pelo orçamento, desde o segundo semestre do ano passado, para enfrentar qualquer momento de instabilidade aqui no governo. E é graças a esse planejamento que fizemos esse ano que nós estamos chegando agora, no final do mês de maio, já vamos pagar a folha de servidores no mês de maio, estamos cumprindo rigorosamente todas as nossas obrigações, graças a ter esse planejamento que fizemos, mesmo com toda essa queda de arrecadação projetada para esse ano, por conta de tudo isso, em algo em torno de 15 bilhões de reais. Mas, enfim, trabalhando normalmente, enfrentando as adversidades, as dificuldades, as perseguições, mas, graças a Deus, tocando o governo aqui do Estado do Rio de Janeiro sob a liderança do governador, do mesmo jeito que sempre. Semana passada o senhor foi alvo de algumas reportagens tendenciosas, inclusive da revista Veja, que envolviam o seu nome como secretário de Estado com um relacionamento com o rei Arthur, que estava em delação premiada. O senhor tem alguma coisa a nos revelar sobre esse envolvimento? Se houve? Mas veja, eu de imediato, primeiro que no dia que me foi enviadas as perguntas, o repórter Cássio Bruno da Veja enviou as perguntas, de imediato eu liguei para ele. Eu não quis nem que a minha assessoria de imprensa respondesse. Eu fiz questão de ligar para ele e disse a ele se ele tinha consciência dos absurdos das perguntas que ele estava me fazendo. E eu disse a ele, primeiro que o rei Arthur, eu só ouço falar desse marginal pela imprensa, um cidadão que foi condenado, um vagabundo que foi condenado a 200 anos de prisão e está foragido no exterior. Então eu não posso ter tido contato com ele. Segundo, e a própria revista Veja coloca que toda essa operação, que segundo a revista Veja existiu, tudo isso, segundo a própria revista, ocorreu em março de 2019. Em março de 2019, eu não era secretário do Estado do Rio de Janeiro, nem em Brasília, muito menos aqui na Casa Civil. Eu cheguei ao governo do Estado do Rio de Janeiro, em Brasília, como secretário da representação em Brasília, no dia 31 de maio. Segundo o próprio delator, todo esse processo de negociata foi em março de 2019. Eu cheguei em maio, 31 de maio de 2019, em Brasília, como secretário de representação, e no dia 28 de setembro, aqui no Rio, como secretário-chefe da Casa Civil. Em setembro, 6 meses depois, então era impossível eu ter participado. Quando ele viu que eu respondendo a ele, que as perguntas dele não sustentavam, ele vem e me faz uma pergunta que ele não botou na entrevista. Ele me pergunta assim, mas você não recebeu nenhuma doação de campanha dele não, em 2018? Em 2018, meu amigo, 2018 eu era candidato a senador em Sergipe. Qual é o vínculo que eu tinha com o Estado do Rio de Janeiro? Ou você acha que nós já sabíamos que eu ia perder a eleição, que o governador Witzel ia se eleger governador e eu ia virar secretário de Brasília e depois secretário da Casa Civil, para antecipadamente você está perguntando se eu recebi algum tipo de doação? Realmente é complicado. Isso mais complicado do que isso. Se você não sabe, a legislação eleitoral não permite doação de pessoa jurídica, enfim, em campanha eleitoral. Então, essa pergunta que você está me fazendo é absurda. Então tá bom, muito obrigado pelas respostas. E aí, coloca na Veja, nos expõe numa coisa que nós, nem eu, nem o governo do Estado do Rio de Janeiro temos nada a ver, mesmo porque esse governo foi o governo que conseguiu, André e Everton, em 2019, bloquear todos os bens que foram localizados em nome do tal do rei Arthur, foram todos bloqueados pela Justiça a pedido da nossa Procuradoria-Geral do Estado.
E outra coisa, eu volto a repetir, eu nunca estive, não conheço, e em março de 2019, quando segundo o cidadão foi a operação feita com a empresa dele, eu não estava aqui no governo do Rio de Janeiro, mas em 2019 eu tinha acabado meu mandato, estava em Sergipe cuidando da minha vida. Não era nem secretário do governo do Rio em Brasília, quanto mais. Recebi o convite de ser secretário no início do mês de maio e assumi a secretaria em Brasília no final do mês de maio. Então, é um absurdo. Nós estamos entrando com um processo contra a revista Veja, estamos entrando com um processo contra o jornalista, mesmo porque na própria matéria eles dizem que a Procuradoria-Geral, que o Ministério Público Federal não aceitou o acordo, a proposta feita e arquivou, né, a tentativa de delação nesse episódio, tentativa de delação essa do tal do Rei Arthur. Quer dizer, se o Ministério Público, não é federal, ele não aceitou nenhum tipo de acordo de delação premiada e arquivou, isso por si só já demonstra, não é, o absurdo, e a matéria da revista Veja é tendenciosa quando ela diz que mais uma vez o governo Witzel está alvo da PGR, uma coisa assim. Na matéria, quando você lê, você vê que ela não trata, ela inicia falando disso, mas quando ela quer dizer que o governador é alvo da PGR, não mais fala desse episódio, já fala de um outro episódio, foi aquele lá da ponte de Rio-Niterói, e um outro que teve aqui um grampo que poderia ter tido na Alerj, mas a matéria ela é muito tendenciosa e exatamente por isso nós estamos entrando com ação por danos morais contra a revista Veja, contra o jornalista Cássio Bruno, pelo absurdo que é de tentar nos colocar em uma situação que nem observaram a questão de tempo. A minha chegada aqui foi muito depois do ocorrido, segundo eles. Deputado, antes até de encerrar a entrevista de hoje, queria falar sobre política aqui em Sergipe. Como é que está o PSC, seu partido político aqui no estado? Desculpa, cortou um pouco a ligação. Qual é o futuro do partido? Qual é o futuro do partido do senhor nessas eleições de 2020? Parece que o PSC já se aliou ao prefeito Edivaldo Nogueira. Qual é o futuro do partido do PSC aqui no estado? Olha, Everton, nós fizemos, nesse período agora do mês de março, de filiações partidárias, nós conseguimos fortalecer muito o partido, trouxemos alguns prefeitos com mandato atual para se filiar no partido, a prefeita Silvani de Capela, o prefeito Everton do Aleixo, o prefeito Franco de Amparo, Neópolis, enfim, trouxemos alguns prefeitos, 4 prefeitos com mandato, além daqueles que já tinham no partido. Teremos candidatura em mais da metade, candidatura própria a prefeito, quero falar, em mais da metade dos municípios, né, do estado, e conseguimimos, né, fortalecer o partido na capital, graças ao trabalho do nosso diretório municipal, graças ao trabalho do Cláudio Silveira aí, com o nosso apoio. Nós não tínhamos nenhum vereador na Câmara Municipal de Aracaju, hoje nós temos 4 vereadores, o vereador Tiaguinho Batalha, o vereador Fábio Meirelles, que é o nosso líder, o vereador Cabo Didi e o vereador Pastor Alves. E o diretório municipal, ele decidiu, e eu respeitei a decisão, mesmo porque eu sempre disse, desde o primeiro momento, que o caminho que nós íamos seguir em Aracaju seria o caminho do diretório municipal, de apoiar a reeleição do prefeito Edivaldo Nogueira, né? E essa decisão, eu já tinha dito isso, eu vou voltar a repetir, eu respeitei e respeito a decisão do diretório municipal, mesmo porque eu também quero reafirmar aqui que eu fico muito feliz em ver as ações e as obras que o prefeito Edivaldo Nogueira está fazendo em Aracaju, ainda fruto da nossa parceria, da parceria do meu mandato na época como deputado federal e do prefeito Edivaldo Nogueira, recursos esses que estão permitindo que essas obras estão sendo realizadas em Aracaju, na nossa capital, na sua grande maioria, sejam recursos dessa nossa parceria. Poderia aqui citar vários, todo o recapeamento asfalto de Aracaju foi recurso do nosso mandato ainda como deputado federal, os sinais inteligentes, todas as obras na zona da periferia, no 17 de março, no Santa Maria, no Rosa Meire, no Moema Meire, melhor dizendo, no Japãozinho, enfim, e na Ponta da Asa, tudo isso graças à nossa parceria, e que eu fico muito feliz, quero confessar, de ver essas obras avançando e transformando Aracaju. Os corredores de ônibus também foi recurso do nosso mandato, e o PSC definiu e vai apoiar
a reeleição do prefeito Edivaldo Nogueira, que eu quero aqui reafirmar, que eu sempre disse, que eu reconheço que faz uma grande gestão, uma boa gestão na nossa capital. Bom, então as eleições de 2018 não deixaram mágoas não, né? Entre o prefeito Edivaldo Nogueira e o deputado federal André Moura, né? Não, Everton, não deixaram mágoas. Mesmo porque não houve nenhum tipo de quebra de acordo. Eu sempre disse isso, até muitas pessoas duvidavam, quando eu vinha a minha aproximação com o Edivaldo comigo, a gente buscando recursos, conseguindo liberar cerca de 320 milhões de reais que chegaram à prefeitura, foram todos recursos do nosso mandato. Como eu já disse, essas obras que estão acontecendo em Aracaju, na sua grande maioria, são fruto dessa nossa parceria. E desde aquele momento eu dizia que o meu acordo com o Edivaldo Nogueira era um acordo por Aracaju, não era um entendimento político para que eu tivesse o apoio de Edivaldo Nogueira, como eu não tive enquanto candidato a senador. Mas ele foi muito correto, ele sempre reconheceu, sempre me convidou para as ordens de serviço, para as inaugurações, sempre disse publicamente que ele só estava conseguindo transformar Aracaju em um verdadeiro canteiro de obras graças ao deputado André Moura, que viabilizou cerca de 320 milhões de reais. E, passado esse período das eleições, ele conversou comigo e disse, olha, eu dei autonomia para o Diretório Municipal do PC decidir para onde vai. Eu torço muito que a gente possa caminhar junto com vocês. Clóvis Silveira, juntamente com o ex-deputado Zeca e com o nosso diretório, né, iniciou esse diálogo com o prefeito Edivaldo Nogueira. Os nossos vereadores que se filiaram agora também participaram desse diálogo, que nós vamos caminhar, o PSC vai caminhar em Aracaju, né, apoiando aí a reeleição do prefeito Edivaldo Nogueira, né, para que ele possa ter a oportunidade de dar continuidade a esse belo trabalho. Quero aqui ressaltar que ele tem feito enquanto prefeito de Aracaju. Bem, Alex Carvalho, o repórter, está com uma pergunta para o deputado André Moura. Meu querido André Moura, né, o nosso eterno deputado federal, se o domicílio eleitoral dele ainda é Sergipe ou é Rio de Janeiro, né? Se ele pretende ser pré-candidato por Sergipe ou pelo Rio de Janeiro. Boa tarde. Em 2022, uma boa pergunta do Alex, né? Alex foi profissa agora. O pessoal está querendo saber, né? Alex está querendo saber. Ele botou no muro, deputado? Não, veja, mas um programa que tem André Barros, Everton Júnior e Alex Carvalho, eu não sei quem é menos profissional dos três, todos são top, como diz um amigo meu aqui no Rio. Na hora do almoço, as pimentinhas malaguetas ajudam para dar sabor à comida, né? É verdade. Mas veja, de forma muito clara, muito objetiva, o meu domicílio eleitoral continua em Sergipe, continua em Japaratuba, sou eleitor de Dona Lara em Japaratuba, que eu tenho um juízo, lógico, né? E vai permanecer no estado de Sergipe. Não tem a menor possibilidade de vir aqui para o Rio de Janeiro. Meu amigo André, meu amigo Everton e meu amigo Alex. Eu aqui, como secretário da Casa Civil e Governança, de vez em quando em vez, tem alguns amigos, para não dizer ao contrário, principalmente de uma pequena parte da imprensa, que de vez em quando nos critica tanto, dizendo que a gente veio para aqui ocupar um espaço tão importante como secretário da Casa Civil, que cuida do orçamento, cuida, enfim, né, da estrutura de governo, que é um sergipano que veio do Nordeste, quando poderia ser um carioca, um fluminense, e aí nos critica porque não é justo, um sergipano. Imagine se eu quisesse fazer carreira política aqui no Rio de Janeiro. Meu amigo, com certeza eu estaria sendo bombardeado tudo que é lado. Então, essa possibilidade não existe, todos aqui sabem disso, a imprensa de vez em quando me pergunta, eu tenho reafirmado isso, mesmo porque, né, alguns parlamentares, o próprio governo, mas essa possibilidade não existe, descartada 100%, quero aqui garantir categoricamente. Meu domicílio eleitoral continua e continuará no estado de Sergipe, e em 2022, né, como diz o ditado, futuro a Deus pertence, vamos aguardar aí o que é que Deus está nos reservando aí para 2022. Bem, eu vou fazer uma última pergunta, né, até porque a gente que lê tudo, acompanha tudo, a gente está vendo aí, e o senhor falou com muita propriedade sobre a reação da imprensa no Rio, a sua presença, né? Um forasteiro no Rio, por que o Wilson Witzel foi buscar um sergipano, enfim.
para ser um secretário tão importante quanto o senhor é no Rio. O senhor está sendo fritado na manteiga ou no óleo? Pode ser no azeite também, viu, no azeite secretário? Fica mais saudável. Entre uma manteiga e um óleo, eu preferiria no azeite. Uma pimentinha aí que você já botou, pronto, fica perfeito. Mas, André, veja, a imprensa, como eu já disse aqui... O governador deixou de falar com o senhor? Como é que o senhor tá? Porque a gente sente quando a pessoa fica meio arredia com a gente, né? Lógico, né? Mas veja, o governador que me convidou para estar aqui como secretário da Casa Civil, ele tem sido, né, comigo, enquanto aqui secretário, muito correto. Tem me dado aqui autonomia para poder fazer o nosso trabalho. Você tem uma ideia, na terça-feira, agora ele fez uma reunião com todos os secretários. A condução da reunião, logicamente, foi dele, mas a exposição foi praticamente toda minha. Falei das decisões que a gente tomou em relação ao orçamento. Falamos do planejamento desse segundo semestre. Já iniciamos o planejamento, conversando com todos os secretários, já para o próximo ano, para o ano 2021. O governador tem me dado muita condição de trabalho aqui, me dado autonomia, me prestigiado muito. Eu tenho um diálogo com o governador muito próximo, todos os dias, despacho com ele o tempo todo. Ele, quando despacha com deputados, com outros secretários, ele me convoca, eu participo de todos os despachos ao lado dele, mesmo porque quem faz a interface com todas as secretarias e com a política daqui, seja prefeitos, deputados estaduais, federais, somos nós aqui na Casa Civil. O orçamento é de responsabilidade nossa, que faz todo o planejamento orçamentário do Estado, o que vai ser gasto em cada secretaria, o que vai ser contingenciado, o que não vai ser liberado, logicamente discutindo com o governador, mas é responsabilidade nossa. Então, a imprensa planta, o próprio governador desmentiu de imediato, o que a imprensa plantou semana passada, que ele não estaria insatisfeito com a minha articulação lá na LERJ. Nós aprovamos, André e Everton, todos os projetos de interesse do governo no ano passado na LERJ, como já aprovamos esse ano. Sabemos que nós enfrentamos uma oposição porque temos muitos parlamentares ali ligados ao presidente Bolsonaro como deputado estadual, que faz uma oposição, sabe, de baixo nível, mas graças a Deus temos sido vitoriosos na LERJ. Esperamos que assim a gente permaneça. E volto a repetir, muito prestigiado pelo governador. O governador tem me dado muita condição de fazer aqui o nosso trabalho. Graças a essa condição, fizemos um planejamento para o segundo semestre do ano passado e para esse do ano 2020, como eu já disse, que tem nos permitido enfrentar dificuldades da queda de arrecadação, dessa crise econômica, mas aqui a nossa relação com o governador é a melhor possível e não tenha dúvida que, graças a essa oportunidade, a gente está fazendo um bom trabalho, mas é como eu acabei de frisar, você vem para um dos 2 maiores estados do país, que tem, depois do governo federal e do governo do estado de São Paulo, a 3ª maior arrecadação do país. A gente passa a ser responsável pelo orçamento dessa 3ª maior arrecadação do país. Vem lá do Nordeste, lá de Pirambu, meu irmão. E aí, logicamente, tem aqueles que não aceitam, do mesmo jeito que eu recebi muita crítica, fui muito discriminado, quando o presidente Temer me convidou para ser líder do governo na Câmara, depois líder do governo nas 2 casas, Câmara e no Senado, eu fui muito criticado, mas saí, deixando bons amigos e aprovando tudo aquilo que o governo federal queria naquele momento. Da mesma forma, fomos alvo de crítica aqui e continuamos sendo de uma imprensa, pouca parte da imprensa, mas continuamos a ser, mas seguindo o nosso caminho de cabeça erguida, tendo a condição que o governador tem nos dado para fazer aqui o nosso bom trabalho. Obrigado, viu, André? Agora, antes, volte para votar em Lara para você não apanhar, viu? Ele já disse que vai votar em Lara, né? Volte para votar. Se ele não votar em Lara, quem é que vai votar? Não, já pensou. Mas, dizer que, viu, Júnior e André, que nesse momento de pandemia aí, de coronavírus, tem sido mais difícil, mas quando não, a gente tem estado todos nas semanas em Sergipe fazendo a política, caminhando, percorrendo o estado aí e ajudando os nossos amigos. Agora, lógico que mesmo que, graças a Deus, eu tenho certeza que Deus vai permitir que esse momento difícil que nós estamos atravessando de coronavírus, ele passe logo, mas mesmo que chegasse nas eleições, que ninguém sabe quando vai ser, e nem vai chegar, mas se não chegasse, nem que tivesse que ir andando, eu tinha que ir para em Dona Lara, porque senão, meu amigo, nunca até mais... porque a gente sabe que a voz mais alta lá, né, na casa, é dela mesmo. A palavra é dele, já vou. Eu tenho juízo.
Eu tenho muito juízo. Agora chegou aqui uma mensagem no WhatsApp dizendo que Edivaldo tem cantado a música pra você. Quem ama, perdoa. Edivaldo, cantar, não sei se ele canta não, mas tocar Zabumba, né? Ele tá meio triste, que não tem São João esse ano, né? O prefeito tá meio tristonho e tal, porque ele queria tocar Zabumba, mas não vai ter jeito, entendeu? No ano de eleição, então, seria um bom palco, hein? Exatamente. Secretário, muito obrigado pela entrevista. O senhor pretende fazer quantas prefeituras aqui com o PSC em Sergipe? Nós temos ser candidatos a prefeito em mais da metade dos municípios. Né? Nós temos hoje 17 prefeitos no atual mandato. A maioria são candidatos à reeleição. Aqueles que já têm reeleição, os seus candidatos são candidatos do partido, o exemplo de Simão Dias e tantos outros. A gente tem candidato aí hoje em 36 municípios. Eu espero que a gente possa... gostaria de ver o resultado dos 36 eleitos, mas eu espero que a gente possa pelo menos manter o número de prefeitos filiados ao PSC eleitos nesse pleito, que ninguém sabe quando é que vai ser, né? Se será em outubro, novembro, dezembro, mas enfim, no pleito desse ano 2020. Mas você acha que vai ter eleição esse ano em 2020, não, né? Com certeza, não tenho nem dúvida disso. As próprias declarações do ministro Barroso, o novo presidente do TSE, têm sido nesse sentido, e quem está acompanhando, a gente sabe que nós estamos agora, isso a gente tem discutido muito aqui nas nossas reuniões com a equipe técnica da nossa Secretaria de Saúde, que tem conversado muito, não é, com organizações aí de todo o mundo, pelo número de semanas que nós estamos com o vírus aqui, pelo gráfico que chegou agora, isso comparado a outros países que já passaram por esse mesmo período que a gente está passando agora, França, Itália, enfim, tantos outros, a tendência agora esse gráfico começar a cair e que a gente aí na segunda quinzena de junho, se Deus quiser, a gente já possa começar a liberar algumas coisas. Então eu acho que as eleições serão esse ano, não sei bem quando, mas vejo que talvez não precise nem mudar. Se realmente a gente conseguir sair desse isolamento aí no mês de julho, ou pelo menos até o final de julho, como é a previsão, né, de todos aqueles que são cientistas, que estão, né, focados, estudando. Aqui nós temos um grupo de cientistas, né, que está trabalhando aqui. O nosso gráfico aqui, ele começou a ficar controlado. Nós não estamos tendo aumento no número de casos diários, está se mantendo. E a nossa projeção é que a partir da próxima semana, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que deve ser isso no Brasil também, comece a cair. Tanto é que o nosso decreto de isolamento, que vai até agora domingo, dia 31 de maio, nós fizemos uma reunião com o governador ontem, vamos fazer outra ainda hoje, e a gente deve já começar de forma muito tímida, mas já começar a liberar já algumas coisas aí. Como São Paulo. Como São Paulo. Já a partir do mês de junho já começar a liberar algumas coisas de forma muito tímida, mas já começar a liberar algumas coisas com planejamento, que a gente chegue ali no final de julho, podendo publicar já, para vigorar já uma liberação geral aí, com um retorno às aulas, tudo isso, que é o que é a nossa expectativa, o nosso planejamento, que não significa dizer que assim será, porque vai depender muito, logicamente, do gráfico, mas esse é o nosso planejamento. Eu acho que vai dar para ser assim. André, encerrando, Pedrinho Barreto mandou uma mensagem aqui, parabenizando pelo programa, mandando um abraço para todos aqui, e dizendo que a política de Sergipe sente muita falta de André Moura longe de Brasília, e que André e João Alves foram os políticos que mais fizeram pelo nosso estado, que será sempre seu aliado, só não está com você agora em 2020 por causa de Edivaldo. A Zabumba lhe afastou. Por causa de Edivaldo, com Edivaldo só Jesus da causa. Pedrinho Barreto, aquele abraço, hein? Mandar um abraço para o Pedrinho, que é um querido amigo. Pedrinho já tinha me dito isso, mas a gente respeita a posição de Pedrinho e agradecer aí o reconhecimento dele, da falta, como ele disse, que a gente está fazendo para o estado de Sergipe, lá em Brasília, defendendo mandato lá em Brasília. Eu acho que você fez muita falta mesmo, né? Até porque capitalizou muitos recursos aqui para as prefeituras de Sergipe, na época que foi líder do governo lá em Brasília, no Congresso Nacional, e realmente você faz falta, porque o dinheiro tem vindo muito pouco para Sergipe, veio meio que a conta-gotas agora, né? E na sua época era aquele litrão, né? Parecia que era mais fácil. Mas por incrível que pareça, e até vou abrir um parênteses, eu me lembro bem que um dia, viu, André, eu disse a Everton por telefone, eu estou trazendo não sei quanto para Sergipe, isso. Ele disse, não é possível, não acredito, não sei se a Everton lembra disso.
Aí marcamos para tomar um café. Tomamos um café juntos, aí eu mostrei documentalmente, aí ele disse, realmente estou impressionado. Convenceu o careca, né? Os carecas se entendem, viu? Se entendem, é verdade. Mas eu já fiz implante, viu? É muito tempo sem a gente se ver, o senhor tá no Rio, aí perto do Cristo, né? Virou menino do Rio, Baixo calor que Leblon, provoca Baixo arrepio, Leblon. Baixo Leblon. Tem uma rua chamada Quase Quase, que separa o Leblon de Copacabana. Eu moro um pouquinho mais afastado, eu moro em Ipanema. Ah, coisa muito ruim, viu, rapaz? Muito ruim. Vida ruim, vida triste, vida pandemia. Né? Aquela vista do arpoador é feia, aquela coisa é muito feia. É verdade, só perde pra vista da minha casa em Pirambu. Com certeza. Com certeza. Dona Lara tá feliz. Eu não falei não, meu amigo, essa não tá não. André Moura, obrigado pela entrevista e vamos acompanhando aí sua trajetória, seu trabalho, torcendo que tudo dê certo, né? Porque é aquela coisa, a gente sabe que na vida, né, nós temos, né? Eu, você, Everton, do nosso trabalho, e os que não gostam. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, independente, né, dos olhares e dos narizes torcidos, né? A gente está no mundo para fazer e desempenhar o nosso papel. Você tem desempenhado o seu, e em relação a Sergipe, aí eu sou obrigado a concordar com o Pedrinho Barreto. Dr. João Alves faz uma falta muito grande, né? João Alves foi um grande governador, um grande prefeito. Não na última vez, teve os problemas de saúde, já não foi, né, aquele administrador que a gente gostaria que fosse. Mas não podemos deixar de reconhecer o papel do grande homem público, do grande governador que foi João Alves, né? Da mesma forma que a gente reconhece as coisas boas de Marcelo Deda, como prefeito, como governador, da mesma forma que a gente tem que reconhecer o seu papel em Brasília. Porque, olha, vá empenar para Sergipe assim, você empenou, o trouxe foi coisa aqui para o Estado, independente também da questão política partidária. Obrigado pela entrevista, um abraço, sucesso aí. Obrigado, André, forte abraço. Boa tarde para você. Meu irmão, muito obrigado, um abraço.